Boa noite. O nosso grupo vai falar um pouco sobre o projeto de drenagens e o estudo do caso em rodovias. O nosso grupo é composto pelos alunos Alan, Beatriz, Sueli, Marcos, Jaqueline e Ita. Eu vou falar um pouco, vou dar uma breve introdução para a gente. O sistema de drenagem é um conjunto de dispositivos constituído com a finalidade de desviar a água de sua plataforma. A função da drenagem é evitar que os materiais constitutivos do pavimento e do subleito sofram grandes variações de teor de umidade e, consequentemente, de volume e de capacidade de suporte durante períodos do serviço. A drenagem profunda e subterrânea é de extrema importância para um bom funcionamento de rodovias. É a operação que é feita por meio de canalização especial, dando escoamento das águas dos terrenos úmidos para que se possa obter uma rodovia de boa qualidade. O projetista, ao conhecer o sistema de drenagem, ele precisa pensar também na sua execução e no serviço de manutenção ao longo da sua vida útil. Muito importante manter o pavimento com um bom sistema de drenagem, pois, caso contrário, a vida útil ela pode ser reduzida em até 70%. Dando continuidade ao nosso trabalho, vou falar um pouco mais sobre os tipos de drenagem e os problemas trazidos pela falta da drenagem. Inicialmente, eu vou falar sobre tipos de drenagem. Basicamente, nós temos dois tipos: drenagem superficial e a drenagem profunda ou subterrânea. E o que seria a drenagem superficial? Basicamente, ela tem o objetivo de captar as águas superficialmente, e essas águas que são lançadas pelas chuvas. Então, essas águas são as que não filtraram ou não evaporaram. Diante disso, também possui inúmeros dispositivos que fazem a drenagem superficial, e uma delas são as valetas de proteção de corte, as sarjetas de corte e as saídas d'água. Daqui em diante vamos entender um pouquinho mais sobre cada dispositivo. Valetas de proteção de corte. Elas constituem-se em dispositivos de drenagem localizadas nas cristas ou nos pés de aterro, afastadas de vias de tráfego e têm a mesma finalidade das sarjetas, porém deve apresentar a capacidade de drenagem maior que as mesmas. Bom, as valetas de proteção de corte podem ser trapezoidais, retangulares ou triangulares, sendo as mais recomendadas a trapezoidais. Vamos falar um pouco mais sobre sarjetas. O que seriam sarjetas ou valetas? Refere-se ao escoadouro da água pluviais nas estradas, ruas e avenidas que beiram meio-fio das calçadas. Idealmente, as sarjetas devem estar em um nível mais baixo que o leito carroçável para conduzir a água até os bueiros e as bocas de lobo. Bom, esses dois dispositivos, tanto quanto o corte e a sarjeta, também têm o objetivo de proteção de erosão nas beiras de estradas ou em taludes. Saídas de água. As saídas de águas têm o objetivo de captar as águas das sarjetas e conduzi-las para um terreno natural ou até um canal de lançamento mais próximo. Elas são instaladas no final das sarjetas, para que possam captar e levar e serem lançados até um canal mais próximo. Aqui nessa figura a gente pode entender um pouco melhor como elas estão dispostas, Então, as valetas de corte aqui no canto superior esquerdo, a gente vai ver os taludes e as valetas onde elas são dispostas. Aqui já no canto inferior do lado direito, a gente vai ver as sarjetas de aterro e as saídas d'água. Então, a gente consegue ver perfeitamente aonde elas ficam dispostas da melhor maneira. Agora vamos falar sobre drenagem subterrânea ou profunda. E o que quer dizer? A drenagem profunda consiste em conter a subida da água de lençóis freáticos que possam danificar a estrutura da estrada. Isso é feito por meio de drenos, mas, dependendo da quantidade de água, bombas devem ser instaladas para ajudar na remoção. Bom, também temos
vários tipos de dispositivos que auxiliam nessa drenagem. E uma delas são os drenos profundos, os drenos de espinha de peixe e o colchão de drenar, e o colchão drenante. E o que é os drenos profundos? São dispositivos utilizados para rebaixar ou agora vamos poder entender um pouco melhor também sobre a drenagem subterrânea. E o que é uma drenagem subterrânea? A drenagem profunda ou subterrânea consiste em conter a subida da água dos lençóis freáticos que possam danificar a estrutura da estrada. Isso é feito por meio de drenos, mas, dependendo da quantidade da água, bombas podem ser instaladas para ajudar na remoção. Também nós temos vários dispositivos que auxiliam na drenagem subterrânea ou profunda. E uma delas são os drenos profundos, os drenos de espinhas de peixe e colchão drenante. Drenos profundos. Os drenos profundos são dispositivos utilizados para rebaixar o lençol freático em cortes, em solo ou rocha, evitando que a ação da água subterrânea possa afetar a resistência do material do subleito e ou do pavimento, prejudicando seu desempenho. E o dreno espinha de peixe. Bom, o dreno espinha de peixe, esse sistema de drenagem, é responsável por coletar as águas das chuvas que conduzem para as estradas e conduzem as águas para fora das estradas, né? Esse tipo de dreno também é constituído por alguns tubos, né? Eles têm vários furos e também são acoplados no final a um outro dreno que esse dispositivo consegue escoar essa água com mais facilidade. E normalmente esses tipos de drenos são utilizados em campo de futebol. Sobre o colchão drenante. O colchão drenante resume na instalação de uma única camada de material drenante sobre um geotextil convenientemente disposto sobre o terreno. Esta solução tem como principal função a captação e condução da água dos lençóis freáticos e as águas provenientes da infiltração das águas pluviais. Agora, nesse momento, eu vou falar um pouco mais sobre os problemas trazidos pela falta de drenagem. Não é difícil a gente ver dia a dia sobre os problemas, né, que a falta de drenagem traz. Nossa cidade é visivelmente, né, como na época de chuva, as enchentes e as erosões causadas pela falta dessa drenagem, principalmente em grandes cidades, né? Temos os enchimentos de vias. Isso traz tanto para quem é motorista, para os pedestres, enfim, para a população, né? A dificuldade que a gente tem de tráfego. Então, um sistema de drenagem bem executada e bem planejada, né? Não acontece isso normalmente. Então, na nossa cidade, trazendo para a nossa cidade um exemplo disso, são duas vias, né, de grande circulação, que é a PA 125. Se você perceber, na foto anterior que eu mostrei, as drenagens foram feitas e elas foram muito bem executadas, tanto é que elas ainda estão resistindo, o asfalto estão resistindo, né, aos intempéries. Já vindo aqui para a rodovia dos Pioneiros, se você observar, nós não temos esse projeto de drenagem. O que nós temos são só asfalto. E você perceber, recentemente ela foi feito um reparo. E hoje podemos ver que a beira do asfalto, né, a lateral do asfalto já está sendo erodida. Então, a gente percebe a importância da drenagem, né, do dispositivo de drenagem para o nosso cotidiano. Muito obrigada. Quando utilizar? Se utiliza a drenagem superficial quando o objetivo for interceptar e captar, conduzindo essa água a um deságue seguro.
Já a drenagem de pavimentos, ela é utilizada quando o objetivo for defender o pavimento das águas que possam vir danificá-lo. Já a drenagem subterrânea, ela é utilizada quando o objetivo principal for interceptar o fluxo de água subterrânea através do rebaixamento do lençol freático, impedindo que essa água chegue até o subleito. Já a drenagem subterrânea, ela é utilizada quando o objetivo principal for interceptar o fluxo de água subterrânea através do rebaixamento do lençol freático, impedindo que essa água chegue até o subleito. Manutenção. A manutenção de drenagem de uma rodovia está diretamente ligado com seu projeto e construção e são de extrema importância para a garantia do bom funcionamento do sistema. Uma obra mal feita ou mal executada, ela acarreta em um aumento significativo de manutenção nas rodovias. E sem serviços de manutenção, a vida útil da rodovia diminui e acarreta em um aumento significativo de risco de acidentes para os usuários da via. Visto que as principais ocorrências devido à falta de manutenção são as erosões no bordo da pista, rompimento de aterro, escorregamento de taludes. Além disso, as principais causas de aumento de acidentes, levando em consideração a ausência de manutenção, são travessia de água na pista, falta de sinalização na horizontal e vertical e os buracos na pista. Olá, meu nome é Marcos Maciel e vou falar sobre a NBR 8890 e a NBR 12266. A NBR 8890 trata-se de tubo de concreto de seção circular para água pluvial e esgoto sanitário. Nessa norma, elas são definidos dois parâmetros importantes: o diâmetro, os mais comercializados e as classes de resistência. Essa norma ela fixa os requisitos para fabricação e aceitação de tubo de concreto e acessórios segundo as suas classes e dimensões, destinado de condição de águas pluviais, esgoto sanitário e efluentes industriais. Elas podem ser produzidos tubos de classe de resistência superiores às especificadas nesta norma. E recomenda-se que a aquisição dos tubos de concreto seja baseada nas especificações do projeto e que a verificação do atendimento aos requisitos desta norma seja realizada preferencialmente antes do transporte dos tubos ao seu local de aplicação. E também recomenda-se que os pedidos dos tubos, o comprador apresente ao fabricante as seguintes informações: nome e local da obra, o tipo que vai ser usado, se é na águas fluviais ou esgoto sanitário, sobre a junta, se vai ser rígida no caso de águas pluviais ou elástica, o diâmetro nominal, comprimento, classe de resistência e quantidade e a programação de entrega. A NBR 12266 trata-se de projeto de execução de valas para assentamento de tubulação de água, esgoto ou drenagem urbana. Ela estabelece também critérios para o posicionamento da vala na via pública e dimensionamento do escoramento. A execução das valas para assentamento de tubulação de água, esgoto ou drenagem urbana, sempre que forem executadas, elas devem seguir obedecendo as recomendações do projeto. Já o DENIT, ele procura dar maiores e melhores subsídios técnicos aos profissionais que, porventura, vierem consultá-lo, a fim de possibilitar o desenvolvimento dos projetos de drenagem para rodovias com eficiência e modernidade. No DENIT, são apresentados critérios adotados pelos projetistas de drenagem rodoviária, buscando a simplificação de procedimentos e a facilidade de sua aplicação. E os materiais a serem empregados na construção deverão atender às recomendações do projeto e satisfazer as indicações e exigências previstas pelas normas da BNT e do DENIT. Boa noite, gente. Sou Alan Dias. Eu venho falar um pouco sobre a drenagem profunda. Bem, eu trouxe agora para vocês um trecho da BR-316 que foi feito uma drenagem profunda, para vocês entenderem melhor como é feito. Bem, mas antes disso, vamos falar sobre os principais materiais utilizados
nessa drenagem. Bem, no seu lado esquerdo podemos ver a manta geotêxtil e as principais aplicações são separação, proteção, filtração, drenagem, reforço e controle de erosões do solo. Bem, ela é utilizada para envolver este tubo de dreno, que logo após é colocado seixo ou brita para poder ajudar nessa drenagem. Bem, no próximo slide vamos ver partes da BR-316 que foi utilizado essa drenagem profunda. Como podemos ver, temos um exemplo aí de como é feito. Temos o tubo, logo após o tubo temos a brita ou o seixo que é utilizado e logo depois a manta geotêxtil. Bem, neste trecho da BR-316, podemos ver que eles estão escavando para poder colocar a manta e após eles colocarem a manta, eles já vêm colocando o tubo de dreno para poder então colocar o seixo. Após colocar o seixo, essa manta é fechada e em cima dela eles fazem um colchão drenante. Bem, qual é a função? Esse colchão drenante tem a função de conduzir a água até o dreno. Então esse colchão drenante ele tem que ser bem compactado para que tenha uma eficácia melhor dessa drenagem. Como podemos ver aí. Fala galera, Ítalo Carvalho que vos fala, dando continuidade aí nessa parte de prova social da aplicação, implantação do uso de drenagens em rodovias. Então eu resolvi trazer esse projeto aqui de drenagem superficial, localizada às margens da rodovia João Ribeiro de Barros, em Bauru, São Paulo, tem 250 metros aí de comprimento. E com toda certeza, o objetivo principal é drenar o maior fluxo de água possível e tirar ali das laterais da rodovia, impedindo que essa água infiltre e venha a percolar as camadas inferiores aí do pavimento. Pesquisando um pouco mais sobre essa rodovia, eu descobri que várias notícias negativas, ela não é tão querida pelo pessoal que trafega por ali. Nela própria a gente consegue encontrar um motivo pelo qual é importante a gente projetar uma avenida, uma rodovia ou uma rua e pensar no direcionamento da água das chuvas, seja por caimento no asfalto, seja por camadas estratégicas no próprio pavimento, seja por drenos superficiais, que eu estou dando exemplo agora, ou seja por drenos profundos, que o Alan exemplificou. É importante para não afetar aí a vida útil do nosso pavimento. E não é à toa que a expressão utilizada por alguns engenheiros aí, que os três principais problemas em estradas são drenagem, drenagem e drenagem. Por fim, essa revisão ela permite concluir que a drenagem profunda ou subterrânea é executada visando a remoção do excesso da água do solo para uma determinada profundidade, pois com uma drenagem correta, o lençol freático se mantém afastado da superfície. E a drenagem é um tema bastante complexo, que intervém em parâmetros variados, onde conhecimentos específicos é extremamente fundamental, visto que as fontes de filtração da água no solo são decorrentes de inúmeras origens e fatores. É sempre necessário que se faça um cauteloso estudo referente ao solo em que a rodovia será projetada, a fim de evitar erros comuns nessa atividade. Por fim, concluímos que corresponder o comportamento da água ao solo é muito importante, sendo uma condição inicial para um dimensionamento correto da rodovia e para
posteriormente um bom desempenho da linha.